Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 30. O número 30, ele tem um significado muito grande nas escrituras sagradas. O nosso Deus, ele prometeu que não nos abençoaria nem um dia, nem 2 dias. Ele nos abençoaria o quê? O mês todo. E até o dia de hoje ele vai nos abençoar. Hoje é um dia que nós cultuamos o nosso Deus, que nós buscamos o Espírito de Deus, a comunhão com Ele. E Deus, na sua eterna misericórdia, neste dia 30, nessa quarta-feira, são 19h52, Deus ele vai falar com a gente sobre por que somos insensatos. Amém? Pode sentar. A insensatez são atos, muitas das vezes, falta de senso, falta de juízo. Você já reparou que muitas das vezes nós cometemos certos sacrilégios, certos tipos de coisas que quando nós vai parar e... por que eu fiz isso? Nada a ver. Mas aí a gente acaba cometendo o quê? Sacrilégio, pecado contra o nosso único e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós ferimos nós mesmos. Nós ferimos a nossa própria alma. Você sabia, se eu proferir contra a minha esposa palavras de humilhação, de vergonha, você sabia que eu estou ferindo quem? A mim mesmo. Eu estou ferindo a minha alma. Você pode observar o casal que é casado, quando ele profere uma palavra contra o seu cônjuge, na hora ele é atingido também. Quando você humilha a esposa ou humilha o marido, você também é o quê? Na hora você sente um impacto. Aí você fala assim, eu tô tão triste. Que já aconteceu isso? Eu tô tão triste. O que houve? Por que eu tô triste? É porque você fez alguma coisa que feriu a terceira pessoa mais importante da tua vida, que é quem? A tua esposa. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a primeira. A segunda. Você sabia que a instituição que é digna de honra, quem sabe? Você sabe o que é instituição? Pô, faculdade, meu amigo, não me envergonha não. Instituição? Ninguém sabe o que é uma instituição? Da união? Não. Não, instituição é um lugar de ensino. Instituição é uma família, cara, é um lugar de ensino. A Bíblia diz que ele é o mais digno de honra entre todos. É o casamento, é a família. Digno de honra. Tu sabe o que é isso? Forte. Digno de honra. E o próprio Deus na lei mosaica, que a lei mosaica acabou, não acabou? Não. Ela está em vigor, mas nós vivemos tanto é que o judeu vive pela lei. Eles não vivem pela graça, eles vivem pela lei de Moisés. Então, qual é o segundo maior mandamento de Deus? É pergunta, gente. Qual é o maior segundo mandamento? É a esposa? O casamento? Não. O primeiro mandamento é o quê? Amará o teu Deus sobre todas as coisas. Com toda a sua força, da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos. E o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Eu. Não. Tua esposa.
Quem é o teu próximo? Teus pais. Tu não é casado ainda. Então, você vê que o casamento, você vê, hoje não é dia de casamento, hoje é dia do Espírito Santo. Mas você sabia que isso está tudo interligado? Para você ser batizado por Espírito Santo, você tem que estar bem. Se eu estiver um arranhãozinho no meu casamento, você sabia que não adianta de nada eu subir aqui? Não adianta orar que não sobe, Deus não vai te atender. Ele bota uma grossa nuvem e fala, vai se converter e vai se reconciliar. Mas Senhor, se converte. Se converter é se reconciliar, é se retratar, é se autoanalisar. Aonde eu estou errando? Porque Paulo repreendeu os Gálatas. É Gálatas? É? Gálatas. Tá lá, pode abrir lá em Gálatas 6. Por que Paulo repreendeu eles? Porque eles outrora eram homens terríveis. Eram um povo que vivia pela fé. Porque se você observar, Paulo vai falar dos exemplos de fé hoje no livro de Gálatas. Os camaradas Gálatas. Paulo, ele viu que os Gálatas, eles estavam deixando a perfeição. Eles estavam se encantando pelas paixões da carne. Os Gálatas, acertei? Os Gálatas, ele não queriam mais viver segundo os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles começaram a ser um povo enjuizado. Eles não estavam raciocinando as suas atitudes. Eles estavam mais na carne do que no Espírito Santo. Não é nem no Espírito não. Porque eles eram pessoas guiadas pelo Espírito. Eles eram pessoas que eram espirituais. Mas eles começaram a se declinarem. Não se declinarem para as suas paixões, para as suas vontades. E o que aconteceu? Paulo teve que os exortar. Paulo teve que os alertar. Porque se Paulo não alertasse eles, acabou. Olha só o que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, versículo 3. Eu vou ler em duas versões o início, depois eu vou ler na versão de estudo. Eu vou ler primeiro na minha versão atual que eu leio com vocês. Olha só. Ó Gálatas, insensato, é uma exclamação. Quem foi que os enfeitiçou? O que é feitiço? Feitiço é tudo aquilo que a minha alma se encanta. Eu estou enfeitiçado por isso. Gente, eu estou atraído. Enquanto eu não comprar esse telefone, eu não vou sossegar. 3-1. Enquanto eu não comprar esse telefone, eu me sinto enfeitiçado pelo telefone da maçãzinha. 3.000 conto. É isso? Quanto? É mais. Quanto? De 10 pra cima. 10.000 reais. Gente, 10.000 reais eu compro uma casa. Nem que seja de um banheiro. Um banheiro só. Mas o camarada, a mulher, é tão apaixonada, se encantou, se enfeitiçou com aquilo, que ela vai lá e compra. E às vezes compra na prestação, meu amigo. 24 vezes. Misericórdia. Aí, Paulo ele diz, quem foi que os enfeitiçou? Agora eu vou ler na versão de estudo. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecesse à verdade? A vós, perante os olhos de que Cristo Jesus foi evidência, crucificado entre vocês. 2. Só que quisera saber isto de vocês. Paulo falando. Receberam
Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação do Evangelho? É por que você recebe o Espírito Santo? Pela pregação do Evangelho. Um grãozinho de mostarda estava me incomodando. Como é que pode, né? As pessoas, elas têm que entender que para ser batizado com o Espírito Santo, elas precisam estar com uma mente o quê? Clara. O Espírito Santo não abençoa ninguém confuso. O Espírito Santo não sela ninguém confuso. O Espírito Santo não entra em ninguém que não tem coragem de negar a própria vontade. Eles aqui eram pessoas com certeza cheias do Espírito Santo. Mas só que chegaram uma hora, eles não manteram o legado, a postura. Eles não manteram aquela postura, a postura espiritual, a postura sobrenatural. Sobrenatural. Você tem a postura natural e tem a sobrenatural. O que é a postura sobrenatural? Eu busco os interesses do meu Senhor Jesus Cristo. Quando a minha postura é natural, eu busco os interesses da minha carne, da minha vontade. Aí eu quero realizar minhas vontades, eu quero realizar as minhas paixões, eu quero realizar o meu querer. Mas quando você tem uma postura sobre o seu natural, você passa a entender o sobrenatural. Amém? Amém. Aí a Bíblia diz assim, ó, no 2. 3. Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora na carne? Mas que carne é esta, pastor? É filé? É alcatra? É vontade. Eu separei aqui um pedacinho de papel aqui. O que significa insensatez? O tema do nosso discurso hoje é por que somos insensatos. Olha só o que diz aqui. Falta de juízo. Ela não tem juízo. Às vezes a pessoa, ela deseja algo que sabe que vai causar um cangalhaço, posso falar? Escangalhaço, posso falar? Escangalhaço na vida dela. Mas ela quer. Eu quero o smartphone da maçã. Gente, 10 mil reais, compra um de 2 mil. Não, eu quero o da maçã. Ainda balança a cabecinha, eu quero o da maçã. Mas ela não sabe as consequências que vai vir depois. Então você tem que ter muito cuidado para você não viver achando que está agradando a Deus. Nós temos que ter muito cuidado para nós não achar que está agradando a Deus, mas nós estamos agradando a nós mesmos. Você sabe quando que você está agradando a Deus? Quem sabe? Como? Também. Mas aí, quando você sabe que você está agradando a Deus? Pela fé? E como que você sabe? Se eu dizer, passar para a pessoa, tu fala de Deus para a pessoa. Não, você sabe quando você está agradando a Deus é quando você resiste à sua natureza, à sua vontade. Aí você sabe que está agradando a Deus. A tua vontade é não vir à igreja. Mas quando você vem à igreja, você está indo contra quem? Contra a carne, contra a sua vontade. E quando você vai contra a sua vontade, você está indo a favor de Deus. Aleluia. Hoje vocês foram contra as suas vontades.
Hoje nós estamos aqui lutando contra a nossa vontade. Hoje foi um dia de salvação. Aleluia. Foi um dia de restauração. Foi um dia de resgate. Foi um dia de reconciliação, de perdão. Porque nós conseguimos entender a voz de Deus. Aleluia, Deus. Olha só o que a Bíblia de Estudo diz. Os insensatos, os galas, se fascinaram com palavras enganosas que os guiaram à contaminação da fé e à perda do bom senso. O que é bom senso? Você perde o bom senso. Você começa a desrespeitar a natureza de Deus que está em você. Quando você já não dá mais ouvido à voz de quem? Do Espírito Santo. Mas pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Ué, mas quem disse para você que você precisa ser batizado para ouvir a voz dele? A voz do Espírito Santo fala contigo toda hora. Não faz isso. Não fale. Não tire. Perdoe. Abrace. E você Fala que ama. fale que ame. E você ali na tua natureza ali, não, já aconteceu isso contigo? Não, eu vou lá e vou falar um bocado de, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E o Espírito Santo, calma gente, calma mulher, calma. Aquietas. Aí você vai e recebe aquele acalmo sobrenatural quando você ouve e obedece. Aí ele vai te acalmando. Você tem 100 metros para chegar para poder fazer um barraco. Na metade dos 50 metros já vai calminho, chega lá. Era para poder falar um bocado de coisa, chega lá. Poxa, olha, você é importante para mim. Eu te amo. Você é assim, você é assado. Dá uma bacia d'água. Aí você muda toda a tua trajetória. Porque no caminho Deus se manifesta. Aleluia, Deus. Você está vendo como é que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não quer que nós tomamos atitude por conta própria. Verdade, Senhor. É por isso que nós temos que estar sempre conectados uns com os outros. A igreja que não está conectada com o pastor, com a missionária, com o bispo, é uma igreja fraca. Mais que ela tem a Deus. A única pessoa que Deus colocou na terra para cuidar de você é o pastor e a missionária, o bispo, o reverendo, o papa, quem for que tenha poderes espirituais. O que é poderes espirituais? É criar bola de fogo na mão? Não, é o poder da comunhão com Deus para poder instruir. Quando você recebe uma instrução de um pastor, de um bispo, de uma missionária, de um obreiro, você está recebendo a instrução do Pai. É o Espírito de Deus que te guia. Você acha que o diabo vai querer orientar você para poder não cometer pecado, não cometer erro, não viver no erro? Não. Não. Você quer saber quando uma pessoa ama você? Quem quer saber? Quando ela te repreende. Ela não está nem aí se você vai gostar. Ela não está nem aí. Tem muitos pastores que ficam muito preocupados com isso daqui, ó. Vou te mostrar um negócio. Com dízimo. Ai, não vou repreender, porque senão não vai devolver o dízimo. Ué, mas o dízimo é do pastor? O dízimo é para Deus, é para a obra de Deus. Eu não tenho que ficar preocupado com essa parte, meu amigo. Eu não tenho que ficar preocupado. Eu tenho que te falar a verdade. Se eu amo você, eu falo o que para você? A verdade. A verdade. Por mais que na hora você fica meio bicudo, você fica meio assim, vem com aquele sorrisão e chega lá, não tô sorrindo. Não foi assim? Mas depois, mas ele me ama. Ele se importa comigo. E é assim que Deus faz. Eu falei
até mesmo para mencionar assim, o povo entende a maneira que eu falo. Não é porque ela é do amor que eu tenho que ser do amor sempre. Não posso. Eu costumava falar com a Rose, costumava não, nós temos uma ideologia, né? Uma ideia. Quando eu tô no amor, ela tá na fé. E quando eu tô na fé, ela tá no amor. Ela é o equilíbrio. Né? A gente... calma. Já viu aquele filme do Hulk? A única pessoa que acalmava o Hulk era... como é o nome dela? A Viúva Negra, não é? Aí a Viúva Negra... Calma, já com a mão na pistola. Calma. Não era assim o filme? Aí quando ela conquistou ele, já não usava mais, não ficava mais com medo. Aí quando ele se acalmou, ela falou, pode se afastar. Aí a tropa todinha se afastou e ela foi e ele se acalmou. Por isso que eu te conquistei, né? É assim que funciona. Se a esposa... Você quer ser feliz, mulher? Você que está me ouvindo aí do outro lado, conquiste o coração do teu marido. Não vai adiantar só você ter comunhão com Deus, não. Ah, mas eu sou uma mulher de oração. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou uma mulher de joelho. O joelho está aquela crosta. Já viu aquela crosta dura? Aquela borracha? Tá assim o joelho. Não resolve só isto. Tem que conquistar. Quando você conquista o coração do teu marido, acabou. Ele fica onde? Ele fica onde? Na tua mão. Claro que você não vai abusar do controle que você tem. Não é bem um controle, né? É o amor. O amor controla tudo, não controla? O amor, ele domina tudo. Suporta tudo. Por isso que Davi era um homem segundo o quê? Coração. O coração de Deus. Ele falou assim quando ele errou. Mão dos inimigos, na mão de Deus. Foram 3 tipos de desgraça, né? Aí ele falou, não, mão do inimigo, eles vão acabar comigo, vão me humilhar. Não, vou cair na mão de Deus, que Deus é misericordioso. Mas você sabe por que ele falou aquilo? Porque ele já tinha conquistado o coração de Deus. E quando Deus viu o sacrifício dele na eira de Araruna, o anjo destruidor já estava indo lá para matar. Quem já ouviu falar, pregar sobre isso? Deus falou assim, basta! E o anjo fez o quê? Retrocedeu a espada e colocou na bainha de novo. Mas Davi, ele teve uma perda financeira tão grande, porque foram muita gente que morreu. E Davi, se ele era o rei, e se morre povo, o que acontece? Financeiramente, dá um probleminha para ele. Ou não dá? Então, nós precisamos conquistar a Deus. Mas também temos que conquistar quem? A nossa família. A família, pessoal, ela é crucial. Você jamais vai ter o Espírito Santo se você não ama a tua família. Se você não tiver o desejo de cuidar de pessoas, de salvar vidas, a primeira vida que você tem que salvar é de quem? É a sua. Como que o Espírito Santo vai saber que você vai salvar outras vidas? Quando você salva a sua própria vida. Como, pastor, que eu salvo a minha própria vida? Pastor, eu preciso de ajuda. Eu não estou aguentando. Tem uma perturbação na minha cabeça muito grande para me pecar. Vai, peca, vai. Deus te perdoa depois. Então está um conflito muito grande na minha mente. O meu coração está muito apertado, porque eu fiz alguma coisa que não era para ter feito. E ninguém sabe, só eu e Deus. E isso tem me tirado a paz. Isso tem me tirado o meu sossego. Isso estava me afastando de Deus. Quando você confessa, é quando você derrama essa nojeira diante de Deus
E Deus, Ele te dá paz instantaneamente, na hora. Tu sente aquilo saindo de dentro de você. E você fala assim: graças a Deus, Deus me perdoou. Porque a paz entra na hora. É na hora. Mas quando você fica sem paz, você fica chato. Fica insensato. Sabe? Você quer ferir. Magoar. Você quer magoar. Por quê? Porque a tua alma não está conseguindo ter estabilidade. O que é algo estável? Ele não fica o quê? Porque o avião tem 2 asas e 2 turbinas. Para o quê? Equilíbrio. Para equilibrar. Não adianta você ter uma fé grandiosa se você não tiver um coração humilde. Não adianta você ter um coração humilde, mas você é cheio de dúvida. Não adianta você ser generoso, mas na hora de você cuidar da sua família, cuidar de você, você não cuida. Você quer cuidar de todo mundo. Você quer salvar todo mundo. Mas você não tem coragem de querer salvar a si próprio. Como que eu me salvo, pastor? É quando você vem à autoridade e fala: eu preciso de ajuda. Sabe, eu ando ultimamente meio perturbado, sabe? É por causa disso, por causa daquilo, disso. E eu queria saber o que eu preciso fazer para poder tirar essa falta de paz, essa coisa que está me sufocando, está apertando o meu espírito, está apertando a minha alma. E, sabe, eu quero gritar, eu quero falar, mas não consigo. Parece que algo prendeu o meu coração de uma tal maneira que o meu coração parece que está se pedrificando. Eu estou perdendo a sensibilidade. E eu estou me tornando uma pessoa insensata. Eu estou tendo uns desejos meus malucos. Eu sei que é errado, mas eu estou tendo. Quando você confessa, meu amigo, a Bíblia diz que tudo o quê? Cessa. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que eles sejam o quê? Cancelado, cortado. Enquanto não se confessa, não tem paz, pessoal. Não tem. Não tem. Esse é o bom. Porque aí você vai entender que sem Jesus você não é nada. Aí a Bíblia diz assim, ó, aqui no estudo aqui, ó, eles estavam perdendo o bom senso. Aí diz assim, ó, eles haviam se convertido, mas rapidamente se deslumbraram com falsas doutrinas. Os argumentos dos judazistas, isto é, dos judeus que havia se convertido ao cristianismo, mas quem impunha ao cristão gentis a observância da lei mosaica e das tradições judaicas, havia penetrado tão forte no meio dos Gálatas que um veneno que cai na corrente sanguínea e levam à morte. Basta, Jesus disse, um pouquinho de fermento para a massa ficar o quê? Levada.
você estraga a massa. Você tem que ser sem fermento, sem farsa, verdadeiro, original. Com Não Deus. genérico. Não dá certo você querer mesclar fé. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que provar para nós mesmos quem nós somos. Mas nós que estamos na frente do trabalho, nós entendemos todas as coisas. Porque a soberania de Deus, ela nos concede o quê? Sabedoria e discernimento. E nós precisamos entender que a insensatez, ela tem o poder de te tirar todas as tuas virtudes puras. Porque você passa a ser uma pessoa maliciosa, você passa a ser uma pessoa maldosa, você passa a ser uma pessoa capciosa. Você joga uma palavra capciosa, mas com uma intenção contrária. Você tem que ter muito cuidado. Às vezes você pensa que você está abençoando com uma certa atitude, mas aquela atitude está amaldiçoando. Então você tem... Mas pastor, não entendi nada. Não entendeu, vai entender depois no futuro. Nem tudo você tem que entender agora. Entendeu? Se você entendesse tudo agora, você já era o quê? Batizado com Espírito Santo. Tem que desejar, pessoal. Tem que desejar. Tem que desejar. O desejo da busca do Espírito Santo tem que ser maior do que o desejo da carne. Da mesma forma que você tem o desejo da carne, tem que ser superior a isso. E você tem que provar para ele. Como que eu provo para ele? Quando eu começo a amar as pessoas. Ele só vai... Qual é o interesse dele te batizar? É para que você ame as pessoas. Mas se ele não vê na tua própria natureza amor pelas pessoas, ele não vai te batizar. Se ele não vê em você interesse de negar a tua própria vontade por outras pessoas, eu nego a minha própria vontade por amor ao povo. Você vê que nós temos orado meia-noite, 3 horas da manhã, meio-dia, subimos o monte hoje. Foi por mim? Foi pelo povo. Já está lá. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem de vida. Tudo que você extrai das escrituras sagradas e profere para as pessoas é espírito e vida. Amém? Amém. Então essa é a mensagem que eu tenho para você. Falou, pastor, mas não leu o livro todo. Não, o que o Deus queria me usar era isto. A missionária agora ela vai dar continuidade para você e vai te explicar um pouco sobre insensatez. Amém? Aqui terminei o meu discurso.